Já estamos em direto, penso eu. Boa noite a quem nos está a seguir aqui no Instagram. Vou pedir só que nos indiquem se o som e a imagem estão bons para podermos arrancar. Olá, Rita. Olá, Guida da Suíça. Espero que esteja tudo bem aí. O som está bom? A imagem está boa? Ok, excelente. Olá, Cília, boa noite. Oi, Elsa. E então, primeiro direto do mês de fevereiro. Boa noite. O primeiro de esperamos nós alguns, porque fevereiro dá muito que, sobretudo, pensar. E, portanto, faria todo sentido, antes de darmos o pontapé de saída em fevereiro, que vai acontecer amanhã, temos aqui um momento para conversarmos um pouquinho sobre o que nos espera este mês, que é um mês, digamos, atípico, relativamente àquilo que seria de esperar com um mês de energia 7. Olá dos Açores, olá Paula, tudo bem? Liseta, Paulinha, que bom ter-vos aqui. E precisamos mesmo falar então aqui deste mês de fevereiro. O mês de fevereiro que vem numerologicamente desenhado, preparado, cheio de oportunidades e desafios, afetos à energia 7. Portanto, estamos no mês universal 7 e este mês universal 7 dizia eu que vem assim com uma energia relativamente atípica, porque ele vem inserido num ano universal, como nós já sabemos bem, se temos seguido aqui os diretos na Numerologia na Vida, que é um ano universal 5. E para começar aqui a desenhar o tópico geral deste fevereiro e porque é que eu digo que ele será atípico, nós temos aqui duas energias que funcionam de formas, por um lado, relativamente opostas, e por outro lado, elas tendem, quando estão a funcionar ao mesmo tempo, a gerar alguma espécie de desequilíbrio que, enfim, não é nada do outro mundo, não é nada extremamente complicado, mas nós precisamos ter em atenção para podermos ter durante estes próximos dias. Fevereiro é um pouco mais pequeno, mas mesmo assim são muitos dias. Temos aqui algum alinhamento e, sobretudo, temos talvez maior direção, coisa que, como nós já sabemos aqui este ano de 2021, é importante. E porquê é que nós temos aqui oposições? E porquê é que isto pode trazer aqui alguns conflitos? Porque, assim, muito sumariamente, como nós já sabemos, um 5, como é representado aqui em 2021, fala ele toda uma energia para fora. Isto fora porquê? Porque o 5 é agitado, é um número de impulsos, de prazeres, que busca liberdade, ele quer é movimento e, portanto, tem uma energia muito pouco serena, muito pouco terra, digamos assim, e chega ao 7 e o 7 tem também ele por si só uma natureza que não seja propriamente de impulsos, não é isso, mas é uma energia que tende para um lado muito mental, um lado muito abstrato, muitas das vezes muito filosófico. E então, quando estes dois se juntam, está aqui desenhada também uma espécie de receita para nós andarmos durante alguns dias, digamos que assim meio aéreos, meio confusos, muito na nossa cabeça e muito à procura de respostas da maneira errada, à procura de respostas fazendo as questões menos acertadas. Então nós precisamos de falar aqui como é que estes dois se combinam e, sobretudo, como é que eles podem, em vez de trazer estes desequilíbrios, que já vamos ditar melhor que desequilíbrios são, darem-nos aqui um empurrãozinho para este meio de primeiro trimestre. Reforçando ainda que o primeiro trimestre de qualquer ano, ele traz sempre, por si só, uma natureza... houve alguém que já estava a dizer mais atípico do que janeiro. Na verdade, nós temos sempre o primeiro trimestre, portanto, de janeiro a março de qualquer ano, uma fase, digamos, de transição. Nós ainda estamos a transitar para o novo ano, ainda nos estamos a habituar de alguma forma ao que o ano nos traz e estamos numa fase de reconhecimento do ano em si. Como é que isto funciona, o que é que está a acontecer, o que é que um pouco a gestão entre expectativa e realidade. E então, por si só, já o primeiro trimestre já é
digamos assim, mais agitado, e este mês aqui temos uma agitação que nós podemos eventualmente ter a tendência a não olhar bem para ela ou passar um pouco ao lado dela, até porque o 7 traz aqui circunstâncias às vezes um pouco ilusórias. Então vamos desenhar aqui, e a minha forma hoje de vos trazer esta análise do mês, até porque vamos focar só num ângulo de fevereiro e depois havemos ter outros diretos para eles se manterem mais curtos também, focados noutros aspectos do mês de fevereiro. Então nós vamos aqui de uma forma muito pragmática e muito prática também, espero eu, e digamos assim ponto por ponto, perceber, em primeiro lugar, qual é o grande foco deste mês, de fevereiro. Mediante esse foco, ou seja, qual é a proposta ou o propósito do mês, vamos por assim. Mediante essa proposta e esse propósito, quais são, por um lado, o lado menos positivo, ou seja, os desequilíbrios que eventualmente nós podemos vir aqui a sentir, e depois, por outro lado, sugestões. Aqui uma lista de sugestões que eu tenho para vocês que vos garanto que vai ajudar de alguma forma, à medida que o mês evolui, a nós mantermos os nossos pés na terra e não andarmos tão abstratos, tão aéreos. Não é uma coisa que se pretende e que nós queiramos num ano Universal 5, porque muito facilmente perdemos o rumo e acabamos por... faz-me sempre lembrar um pouco aquelas pessoas que não lidam muito bem com o GPS no carro e que metem o GPS e que estão plenamente confiantes que o GPS as vai levar ao sítio, ao destino que pretendem, quando na verdade esquecem-se depois de ouvir as direções do GPS e acabam ao meio do caminho a ir parar a outro sítio qualquer. Portanto, isto é algo que nos podia acontecer aqui ao longo do ano 2021 e nós não queremos, portanto vamos... garantidamente que nós vamos manter aqui estes diretos também mais consistentes para vos ajudar nessa direção e começar agora aqui por fevereiro, ok? Portanto, primeiro trimestre agitado, já percebemos isso, já houve quem dissesse aí nos comentários que mais atípico que janeiro seria impossível. Impossível não é, vamos ver. E temos aqui um mês 7 que ele vem com, digamos, um propósito geral de nos levar a considerar, por um lado, a narrativa mental que nós temos a correr e que nos está a fazer encarar este primeiro trimestre, e volto a reforçar que estamos ainda numa fase muito embrionária do ano de 2021, portanto é muito uma fase de reconhecimento daquilo que se está a passar versus aquilo que nós gostaríamos que se passasse. E então há aqui em primeira instância esta análise da narrativa mental que nós temos a correr. Narrativa mental, o que é? É as histórias que nós contamos a nós próprios, é as justificações que nós damos a nós próprios, os objetivos que colocamos a nós próprios, independentemente de estarmos conscientes ou não dos resultados que esses objetivos têm no seu todo. Portanto, tudo aquilo que nós contamos a nós próprios todos os dias face àquilo que fazemos, àquilo que acontece na nossa vida e àquilo que também não fazemos. E, por outro lado, reconstruir ou modificar um pouco essa narrativa mental para ela estar mais adequada àquilo que, obviamente, é a nossa trajetória ao longo deste ano, sobretudo aqui nesta primeira fase do ano. Portanto, vamos ver este mês como, acima de tudo, um período de análise dessa narrativa mental e uma desconstrução da narrativa em si. E isto pretende-se que aconteça em 3 vertentes, que são vertentes de otimização. Otimização do quê? Primeiro, do nosso tempo. Segundo, da nossa energia, seja ela física, seja ela mental, sendo que existe aqui um grande foco na nossa energia mental e já vamos ver como é que isso se comporta. E em terceiro lugar, uma otimização de recursos. Portanto, nós podemos dizer aqui que esta identificação da narrativa mental, desconstrução dela, perceber o que é que nós andamos a contar dentro da nossa mente, dentro da nossa cabecinha, e a forma como isso acaba por se projetar na forma como nós gerimos o nosso dia-a-dia. E, sobretudo, como nós antevemos ou antecipamos, nós já falámos muito aqui nos diretos da antecipação da mudança ser necessária em 2021, portanto, essa narrativa é aquela que vai preparar essa antecipação ou, por outro lado, travar essa antecipação da mudança. E então isso acontece de uma forma que se pretende ser, esta desconstrução e reconstrução da narrativa mental, tem o foco único e exclusivamente de otimização. Okay? Portanto, nós queremos terminar este ano de 2020, este mês de fevereiro, com uma maior otimização nestas 3 vertentes, até porque isso vai ser muito importante em março. E devemos ter tempo de falar disso em março. Okay? Portanto, fica aqui a ideia de
Otimização de tempo, otimização de energia, sobretudo física e mental, e otimização de recursos. Como é que isso se reflete em termos mais práticos, digamos assim, no nosso dia-a-dia? Como é que isso reflete? Reflete-se, primeiro, em termos e esta vai ser talvez aquela em que nós vai ser mais fácil de encarar ou de perceber. Se calhar não é preciso estarmos assim tão atentos para perceber a necessidade dessa otimização, porque nós vamos sentir baixa energia física. E por norma o 7 é daquele grupo de números que, como ele funciona ou opera muito a uma energia mais mental, ele tem, digamos assim, poucas características físicas em si. Enfim, como outros números que existem, por exemplo, o 4 também é um desses números que tem essa expressão. E o que é que isso faz? Como nós precisamos de estar mais atentos, mais observadores, mais astutos e mais capazes de ler entre linhas, nós entramos naquilo que é naturalmente, uma otimização de recursos no geral, que é a nossa energia física tende a baixar. E isto, perguntam-me, é bom ou é mau? Nem é bom nem é mau, é o que é, ok? É algo que nós devemos ter aqui em consideração para que nós não nos coloquemos em esforços desnecessários. Portanto, a primeira coisa que eventualmente nós vamos sentir, obviamente, algumas pessoas mais do que outras, porque nós depois temos aqui em consideração outras vertentes, né? Nomeadamente o ano pessoal, o estilo de vida, enfim, numerologicamente falando também tem a ver muito com os nossos próprios números, né? Nós somos todos diferentes, mas, regra geral, nós vamos sentir essa tensão, digamos assim, entre a necessidade de querer manter algumas rotinas e a nossa incapacidade de efetivamente as manter na prática, porque vamos estar de facto mais cansados, se calhar para alguns de nós até exaustos, e esse será o nosso primeiro ponto para entendermos que nós necessitamos de otimizar o nosso dia-a-dia e a forma como nós gerimos todos aqueles 3 pontos que eu referi, para que nós não sintamos de forma mais impactante os efeitos deste cansaço. Traduzindo, que efeitos seriam esses? Eventualmente até temos aqui fases em que nos sentimos mais adoentados, e às vezes não tem tanto a ver com apanhei uma doença ou apanhei qualquer coisa, não tem a ver com isso, tem a ver mesmo com nós nos sentirmos incapazes ou sentirmos que de facto o nosso corpo está a pedir um reset, ok? Sendo que, na verdade, este poderia ser um mês, seria um mês excelente para fazer um reset e isso pode ser feito, enfim, alimentação, tirarmos um período de descanso, portanto, o reset aqui é necessário e o reset pode ser visto de facto como um veículo ou como uma estratégia de otimização de recurso físico. Portanto, esse é o primeiro ponto que nós vamos começar a sentir. Depois temos aqui outro ponto que é, e digamos que não é que ele venha a seguir ao primeiro, ele vai ser talvez menos óbvio que o primeiro e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, talvez mais para meio do mês, que é a dificuldade em literalmente pensar direito. Portanto, a nossa energia mental, primeiro temos a física, depois temos aqui a mental. Não necessariamente, não é que ela funcione necessariamente por esta ordem, geralmente até ao contrário, mas a forma como nós a vamos sentir é nessa ordem. Primeiro física e depois mental. E então temos falta de foco, dispersão, as dúvidas e, inclusivamente, aqui uma ideia importante sobre este mês, que é a sensação de ilusão. O que é isto, a sensação de ilusão? É a sensação que, e falamos de narrativa mental, portanto vamos manter essa narrativa mental, a forma como eu vejo as coisas, de repente, parece que está distorcida. Parece que, de alguma forma, eu entrei naquelas casas de espelhos que distorcem a imagem e é assim que, de facto, eu começo a ver as situações. Começo a vê-las de uma forma menos clara, ok? E isso tem a ver, de facto, com o fator aqui do 7 que nós referimos há pouco, que é a desconstrução da narrativa para criar uma nova narrativa mental mais clara, mais lúcida e, sobretudo, com menos turva, vamos por assim, menos turva, ok? Depois, para além disso, para além destes 2 pontos que nós já falámos, temos ainda a sensação de que nos falta o tempo. Novamente estamos aqui sempre em escadinha, está bem? Portanto, uma coisa leva à outra. O que é esta sensação de falta de tempo? Na verdade, nós continuamos a ter 24 horas por dia,
nem mais, nem menos, mas a forma como nós gerimos esse tempo vai ser muito mais clara, de que parece que o tempo não nos chega para tudo aquilo que nós queremos fazer, ok? Ou parece que de repente as mesmas coisas que nós fazíamos e que nos dava perfeitamente para completar tarefas durante X tempo, parece que entretanto já não o conseguimos fazer da mesma forma e portanto parece que nos toma mais tempo. E isto tem a ver com um ponto muito, muito importante que nós precisamos de abordar aqui sobre o mês de Fevereiro, que é a própria noção do tempo em si. Não só a noção do tempo, mas o uso que nós fazemos do tempo. Há aí alguém a perguntar se é possível que isto já esteja a acontecer? Claro que sim. Por isso é que eu referi logo no início que é daqueles meses que nós queremos mesmo, em vez de esperar que o mês entre, queremos fazer aqui um direto para pôr as coisas já claras e começarmos já atentos, ok? Depois temos ainda, novamente afeta um pouco esta relação da falta de otimização do tempo em si, a dificuldade em gerir o nosso dia-a-dia. Uma coisa leva à outra, ok? Portanto, temos o quê? A sensação de estarmos menos ativos ou menos capazes quando estamos ativos e, por isso, sentimos menos produtivos. É importante nós termos aqui atenção a este ponto, porque, tal como eu dizia há pouco, que a energia 7 não é uma energia física, digamos assim, ou seja, ela não nos leva a ter energia física, ela apura-nos, ou pode apurar-nos, se nós permitirmos, uma otimização em termos de energia mental e, portanto, nós ficamos mais astutos e mais eficazes ao nível mental. Mas, se nós insistirmos ou continuarmos a insistir em operar mecanicamente na vida, sem termos estratégia mental, sem procurar esta tal otimização, aquilo que nós vamos sentir, de facto, é que somos menos produtivos. Nós podemos trabalhar mecanicamente falando mais horas e conseguir menos. Então, nós precisamos muito de atender a esta noção do que é a produtividade, vamos falar um pouquinho sobre isso, e sobretudo de porquê que nós nos estamos a sentir menos produtivos. E é importante, há já aí alguém a dizer, não, que eu preciso ser produtivo este mês. Todos nós precisamos, ok? Todos os meses, à partida, devíamos ser produtivos. Nós precisamos é dar aqui um passinho atrás e entender essa nossa forma de produção ou de produtividade, como é que nós somos mais produtivos e, sobretudo, como é que nós podemos ser mais produtivos numa energia como esta. Porque aquilo que acontece, geralmente, é nós temos uma forma de funcionar e levamos essa forma de funcionar mecanicamente para quase tudo aquilo que nós fazemos. E quando nós utilizamos um sistema como a numerologia que nos diz que nós não somos lineares, que a nossa vida não é linear e que nós temos pico de energia e temos a nossa própria natureza de funcionar no tempo, nós percebemos também que há meses em que nós podemos ser produtivos numa energia mais física e noutros meses podemos ser mais produtivos a nível de reflexão ou a nível de pensamento. Então é só enquadrar, para não entrar em pânico, é só enquadrar essa vibração naquilo que o mês proporciona, ok? Exatamente, há alguém que diz aqui produzir em qualidade é melhor que produzir em quantidade, sem dúvida. Não quer dizer que nós não possamos às vezes ter picos de produção em termos de quantidade, mas este é o mês em que nós precisamos efetivamente atender mais à qualidade. E por fim, nesta dificuldade da gestão do dia-a-dia, podemos ter aqui momentos em que sentimos alguma letargia, alguma frustração e até mesmo a dificuldade em fazer esta gestão do dia-a-dia. O quê? Por exemplo, dificuldade na calendarização, dificuldade em planear o meu dia, dificuldade em fazer aquelas coisas que eu habitualmente faço sem grande dificuldade, ok? Portanto, isto são assim, digamos assim, para pôr assim tudo seguidinho, os pontos onde é relativamente a isto, ok? Há muita coisa sobre o mês de Fevereiro que precisávamos de falar, mas neste direto vamos falar concretamente disto, esta narrativa mental. Como é que ela nos vai afetar nesta desconstrução? E a primeira, antes de passar às sugestões, a primeira coisa que eu vos quero dizer é
E é importante nós mantermos sempre isto presente, sobretudo quando assistimos a estes diretos, que têm o objetivo de nós pegarmos a numerologia e utilizá-la de uma forma muito prática para melhorarmos o nosso dia-a-dia, e não necessariamente, o que é que me vai acontecer, desgraçada de mim, que este mês não vou produzir nada. Não. Nós queremos encontrar aqui estratégias para entender o propósito do mês em si e fluir com eles. Okay? Todos os momentos da nossa vida têm oportunidades. Onde é que está a oportunidade? Em fevereiro. Okay? E a oportunidade aqui em fevereiro está nesta otimização de tempo, de recursos, de energia física e mental. Okay? Nós queremos sair deste mês mestres, digamos assim, nesta otimização, porque é isso que não só ele nos pede, que ele nos permite, como para depois de março nós precisamos mesmo de fazer esse trabalho durante este mês de fevereiro. Ok. Sugestões. Temos aqui várias, eu tentei compilar ao máximo para ser o mais, por um lado, assertiva e mais sistemática possível, como o próprio mês pede. E então, primeira coisa, entrar neste mês com a convicção, a clareza e, sobretudo, a decisão de que vamos eliminar o esforço. O que quer dizer isto de eliminar o esforço? Não é deixarmos de fazer coisas e ficarmos a olhar para o teto o mês todo. É percebermos muito bem as nossas batalhas e percebermos muito bem como é que nós podemos facilitar a nossa vida ao longo deste mês. Obviamente, todos nós temos atividades no nosso dia-a-dia que nos dão imenso prazer. Quanto mais tivermos, melhor. É um sinal do bem-estar e da qualidade da nossa vida. Mas todos nós temos também atividades que, de alguma forma, são mais cansativas e que nós fazemos, de facto, com o maior esforço. Faz parte do dia-a-dia do ser humano, não vale a pena contornar isso. O que é que nós queremos? Nós queremos é ser, lá está, astutos na forma de gerir o nosso dia-a-dia por forma a não estarmos constantemente em esforço. E temos aqui algumas dicas que é preciso trazer aqui à conversa, porque podem eventualmente encaixar em cada um de nós, consoante as áreas ou os sítios da vida em que nós sentimos esse esforço. Em primeiro lugar, temos uma maior consciência e talvez seria muito bom este mês todos nós lidarmos com listas. Enfim, onde quer que sejam as listas, pode ser num papel, num caderno, arranjarem um caderno para isso, pode ser no telemóvel, pode ser no computador, pode ser num quadro em branco, onde vocês entenderem, mas garantir que isso fica claro, que isso fica escrito, para que seja mais óbvio vocês entenderem o que é que se está a passar. Portanto, tarefas custosas. Fazer uma lista das tarefas que mais me custam fazer. Ok? Responsabilidades. Quais são as responsabilidades que eu tenho associadas eventualmente a essas tarefas ou não, mas que eu tenho no meu dia-a-dia que me trazem também maior sensação de esforço. E depois, compromissos que estão assumidos, e compromissos que, uns são inadiáveis e outros são completamente adiáveis. E por muito que nós, enfim, consoante a nossa natureza, geralmente nós somos muito exigentes connosco, na grande maioria das pessoas que menos se preocupam em otimizar o seu tempo, são pessoas que à partida têm essa tendência mais comportamental. Todos nós temos a tendência a sobrecarregar-nos de tarefas custosas, responsabilidades e compromissos que nós consideramos serem inadiáveis. E então, a primeira coisa que nós queremos fazer, existem aqui várias estratégias para fazer isso, eu vou-vos passar uma que é aquela que eu gosto de utilizar para mim, não quer dizer que seja a única, enfim, certamente existirão muitas em termos de gestão, mas a primeira delas é listá-las todas e fazemos aqui a exclusão dos pares. Ou seja, colocarmos todas essas, ou vamos pôr os compromissos inadiáveis, ok? Vamos começar por aí, porque muitas vezes tem a ver com isso. Pô-las a pares, esses compromissos pô-los a par, e a cada par selecionar aquilo que é mais importante do que o outro. E aquilo que nós vamos acabar por fazer é uma redução, vamos reduzindo, até chegar a uma hierarquia daquilo que realmente é urgente, daquilo que é prioritário, ou daquilo que de facto é adiável ou secundário, ok? Isto presumindo que nós continuamos a ser humanos e que, para além de continuarmos a ser humanos, temos de facto um mês em que não dá para ir a todo o sítio. E é importante que nós encaixemos isso, está bem? Passar ainda aqui uma ideia importante que é
Gosto muito desta ideia que pelo menos caminha comigo já há algum tempo e que tem a ver com o facto de nós termos a tendência a entrar em conflito com uma tendência natural humana. Temos a tendência a contrariar algo que é natural no ser humano e que pode ser muito benéfico, que é a nossa necessidade de poupar recursos. Nós chamamos muitas vezes aquilo que é a lei do menor esforço. Nós somos propensos a isso e há ótimas razões para que isso aconteça, nomeadamente nós termos energia necessária para aquilo que é urgente. E se surgir alguma coisa urgente na nossa vida, nós não estamos tão esgotados que não sejamos capazes de atender a essa necessidade. Então, para isso, nós, em vez, aquilo que geralmente fazemos é o quê? Nós esgotamos e depois, quando surge qualquer coisa urgente, eu ainda consigo. E então estamos sempre a levar-nos ao limite. E levamos ao limite 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou seja, levamos tanto tempo ao limite que chegamos, de facto, a um limite e esse limite geralmente acaba por afetar depois outras partes da nossa vida, seja o nosso corpo, a nossa parte mental ou até as nossas interações, as nossas relações com as pessoas que estão à nossa volta. Nós não queremos chegar a esse ponto, nós queremos começar a agir na vida de forma mais planeada, mais consciente e clara. Então aquilo que nós fazemos é começar de facto a definir estas prioridades com base nesta ideia de que nós precisamos sempre de um depósito de energia para aquilo que possa surgir na nossa vida e que seja de facto urgente, que implica que nós tenhamos os recursos necessários, a clareza de pensamento, da ação, de decisão, para que quando surgem essas necessidades nós sejamos capazes de o fazer sem estarmos esgotados desses recursos, dessa energia e sobretudo fazê-lo com total presença, ok? Penso que isso fica assim mais claro. Portanto, toca lá fazer essas listinhas e fazer essa escolha do que é que me traz mais esforço. Enfim, nós poderíamos falar aqui muito, teríamos muito para falar sobre esta ideia do esforço, de onde é que vem o esforço, o que é que nos causa realmente esforço e porquê que nós muitas vezes nos mantemos aí e como sair daí. Não temos aqui tempo neste direto, mas pelo menos fica aqui esta ideia que é algo que eventualmente nós vamos encarar em fevereiro e, portanto, vamos já estar atentos e perceber, de facto, que não é um mês para andar sempre no redline, ok? Depois, outra sugestão, ser criterioso. E, no fundo, isto é um pouco na sequência desta eliminação do esforço. Se nós aprendermos este mês a ter critérios específicos do que é que são as nossas tarefas, daquilo que nós queremos fazer com o nosso dia-a-dia, com a nossa energia mental. Estamos a falar aqui muito, muito desta narrativa mental e, no fundo, esta narrativa mental vai enquadrar-se completamente naquilo que nós temos vindo a falar desde o início do ano, que é este ponto sensível em 2021, que é, de facto, a qualidade da nossa mente, da nossa saúde mental. E eu sei que eventualmente poderemos ainda não estar a sentir isso, porque ainda só estamos a entrar em fevereiro, o segundo mês do ano, mas à medida que o ano vai progredindo, nós vamos cada vez mais sentindo essa afetação a nível do nosso cansaço mental, a nossa exaustão, o estarmos no limite. Quanto mais nós aprendemos a ser criteriosos, mais facilmente nós vamos direcionar essa energia mental para não chegarmos a um nível de tal cansaço e tal exaustão, ok? E eu reforço muitas vezes aqui, volto a reforçar, que é importantíssimo, sobretudo em fevereiro, nós mediarmos aquilo a que damos atenção. Ou melhor, mediarmos aquilo que deixamos que chegue ao nosso círculo de atenção. Vamos imaginar um círculo, uma bolhazinha de atenção, que não podemos encaixar lá tudo. Queremos só encaixar aquilo que realmente é importante. Então vamos lá mediar aquilo que chega até nós. Vamos filtrar. E fazê-lo sem culpa, ok? Fazê-lo sem... talvez, e isto ainda sai um pouco ainda aqui deste mês de janeiro, que está a terminar, e faz a ligação perfeita ao mês de fevereiro, que é onde é que se encaixa a culpa daquilo que nós não conseguimos fazer, daquilo que temos de deixar para trás, desses critérios que temos que assumir. Então, vamos deixar que essa culpa se dissolva para nós nos focarmos naquilo que realmente é urgente, que é importante, o que quer que seja para vocês, na vida de cada um, ok?
Depois temos aqui, adoro esta, super prática. Encontrar suporte em ferramentas que facilitam o vosso dia-a-dia. Portanto, nós estamos a falar aqui constantemente de otimização. Eu quero estar com uma forma de estar plenamente otimizada relativamente a tudo o que está a acontecer na minha vida. Àquilo que eu penso, àquilo que eu faço na prática, à forma como eu giro o meu tempo. Então, por que não arranjar aqui suportes ou ajudas ou apoios ou recursos externos que vos ajudem a fazer esse trabalho? E isto pode funcionar de várias formas. Pode funcionar muito bem, por exemplo, como alguém já referiu aí, ter uma agenda e tornar o dia visível para que nós percebamos como é que estamos a despender essa energia e esses recursos, como também pode ser perfeitamente nós utilizarmos, já que vivemos no mundo da tecnologia, suportes desde apps, o que é que eu escrevi aqui? Lembretes, coisas que nos ajudem a mecanizar elementos do nosso dia-a-dia que são secundários para que nós possamos focar a nossa energia em, de facto, aspectos que requeiram, de facto, a nossa energia mental mais ativa, ok? Portanto, lembretes adoro para eliminar, por exemplo, esqueci-me disto, esqueci-me de fazer aquilo e depois andamos sempre naquele processo de esqueci-me e ficamos frustrados com a quantidade de coisas que nos esquecemos, que pode acontecer muito este mês. Por não colocar lembretes para tudo, utilizar apps para aquilo que vocês entenderem, seja lembrarem-se de pagar as contas da água, do gás e da luz e tudo isso. Enfim, vamos ser práticos e vamos sobretudo utilizar aquilo que está à nossa volta para facilitar o nosso dia-a-dia, está bem? Não queiram pôr mais esforço em cima de vocês, a lembrarem-se de 1001 coisas, ok? Utilizem aquilo que existe para facilitar o vosso dia-a-dia. Depois, tem aqui mais duas importantes, ok? Portanto, dizia eu que mês de fevereiro, mês 7, tem aqui uma energia mental e essa energia mental nós queremos utilizá-la de uma forma benéfica para nós. Contudo, nós também não queremos que... vamos entender o que é isto de funcionar bem com a energia mental e sobretudo para quem joga um pouco assim, digamos, mais fluentemente com a numerologia. Existe muitas vezes a tendência a pensar-se que o 7 é um número, enfim, se forem ao Google, que é uma coisa que eu geralmente não recomendo, muitas vezes aquilo que nós lemos é que o 7 é o número espiritual e é o número dessa conexão com qualquer coisa superior. E nós esquecemos, de facto, que sim, existe uma componente no 7 que fala de um lado mais filosófico / espiritual da nossa vida, que é um sentido de propósito, um sentido de filosofia de vida, um sentido de verdade, mas que isso é filtrado e acontece muito na nossa vida prática e mundana, porque nós vivemos aqui no plano terreno, através da forma como as nossas faculdades mentais processam tudo isso na prática. Portanto, é como se tivéssemos aqui um filtro e nós queremos dar atenção a esse filtro, ok? Porque nós vivemos aqui e, portanto, temos que utilizar essa energia prática a nosso favor. E ainda bem que sim. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que quando nós temos estas combinações de números como temos em fevereiro, que nós podemos ter a tendência a ir um pouco para os extremos. Que extremos são esses? O extremo, enfim, negligenciarmos completamente a nossa energia mental e prática. Até mais uma visão da vida mais científica. E vivermos apenas só à procura de um propósito ou de algo que dê sentido à nossa vida, sem aplicar o sentido da vida no dia-a-dia, sem vivê-lo na prática, ou então irmos para o outro lado oposto, que é a nossa energia mental está tão mais ativa que tudo o resto, que nós podemos até, inclusivamente, viver num grande turbilhão a nível das nossas ideias, da forma, de tudo aquilo que se passa dentro da nossa cabeça, vivemos demasiado dentro da nossa cabeça e isto cria um nó. Nós não queremos nem um nem outro. Aquilo que nós queremos conquistar este mês com a nossa energia mental é, de facto, otimizá-la. E a forma de nós vemos se temos essa energia otimizada ou não, é questionar. A minha mente está ao serviço do meu bem-estar todos os dias ou não? E aquilo que eventualmente nós vamos perceber é que não. Porquê? Porque nós vamos ter a tendência, de alguma forma, a querer solucionar. Nós vivemos muito, enfim, é típico do ser humano, é típico da nossa sociedade, é típico, enfim, imensas coisas,
não vamos contrariar mais isso, vamos aprender a fluir com isso, que é querermos encontrar soluções para tudo. E muitas das vezes soluções imediatas, e as soluções imediatas têm em si às vezes o handicap de serem pensos rápidos que não saram nada. Okay? E então aquilo que pode acontecer este mês é sentirmos de facto nesse turbilhão, esta dificuldade entre eu tenho menos energia física, mas eu também não me sinto otimizada na forma como eu giro o meu dia-a-dia, e ficarmos nesse nó dentro da cabeça. Então nós precisamos e queremos tornar a nossa mente um aliado. E como é que nós o fazemos? Nós precisamos muito de aprender a estar... Enfim, talvez não seja aprender, talvez não se trate de aprendizagem, trata-se mais de ter esse cuidado diário muito atento a estarmos plenamente focados naquilo que está a passar naquele momento. Sem grandes antecipações, sem grandes preocupações. Nós queremos de facto estar... Nós, para estarmos a um nível de otimização, nós temos de estar focados naquilo que estamos a fazer no momento. E então, uma das estratégias, enfim, não sei se é bem uma estratégia, mas é nós utilizarmos aqui ferramentas conhecidas de toda a gente. Mindfulness, meditação, tudo aquilo que funcione para vocês por forma a focar a mente. Nós queremos uma mente focada. E então eu queria deixar aqui uma nota importante, até porque nós, quando falamos em mindfulness e meditação, sobretudo meditação, surgem sempre aqui alguns... enfim, não quer dizer preconceitos, mas aqui algumas objeções que estão afetas àquilo que nós consideramos ser essa prática. Quanto mais ativas forem as nossas meditações durante este mês, melhor elas vão funcionar para a maior parte das pessoas. Obviamente haverá exceções, pessoas que tenham práticas muito enraizadas de meditação, ótimo, continuem, por amor de Deus, quem sou eu? Agora, se nós não temos essa prática e começamos a sentir um turbilhão imenso dentro da nossa cabecinha, nós queremos, de facto, focar. Então, a ideia que eu quero colocar aqui é que uma mente que tem o hábito de cultivar tempos ou momentos parecidos com a meditação, o que quer que seja para vocês, é, de facto, uma mente focada, uma mente mais orientada. E, sobretudo, tirar aqui a ideia de que meditar não é limpar a cabeça. Pelo menos neste mês, nós não queremos que esse seja o nosso objetivo. Nós não queremos limpar a nossa cabeça, nós queremos é focar a nossa cabeça. E para nós termos esses momentos de foco, talvez poderão ser estratégias boas utilizar momentos do nosso dia-a-dia, novamente lembretes, podemos utilizar os lembretes, para tirar aquele tempinho, seja 1 minuto. Há aplicações maravilhosas no telemóvel que vos dão 1 minuto de meditação. 1 minuto de atenção plena, em que naquele minuto nós estamos só presentes naquilo que estamos a fazer. E assim nós vamos treinando este músculo, esta atenção constante, sem deixar que a nossa mente vá para muitos sítios. Volto a dizer, não é limpar a mente, é focar a mente. Uma mente focada tem mais direção e é isso que nós queremos. E por fim, última estratégia, priorizar e calendarizar. E vamos ver aqui o que é que são estas duas coisas, como é que elas se distinguem, como é que elas funcionam. Primeiro, priorizar, colocar ordem e dar ordem à mente. Nós, quando priorizamos, vamos imaginar que nós temos, novamente, daqueles dias loucos que temos 1001 coisas para fazer e só o facto... estamos num domingo, é um excelente dia para falar sobre isso. Vai começar uma nova semana e é invariável que, se nós não temos essa organização e essa priorização já extremamente definida, que cada um de nós chegue ao final do dia domingo ou, eventualmente, no limite, pousar a cabeça na almofada numa noite de domingo e a nossa mente, por momentos, vai viajar para tudo aquilo que nós temos que fazer na próxima semana. Começando, obviamente, pela segunda-feira. Mas isto é clássico de uma mente que está ansiosa. Porquê? Porque não existe, de facto, um plano ou não existe uma metodologia interna de priorização e calendarização que dê esse descanso. Portanto, quando nós priorizamos, esse é o primeiro ponto. Eu acho que nem a priorização sozinha resolve, nem a organização em si resolve.
nem a calendarização em si resolve. Nós precisamos de ter estes pontos unidos. Priorizar e a capacidade de calendarizar. Quando nós priorizamos, nós estamos a dar ordem à nossa mente, no sentido de estamos a ordená-la e estamos a dar uma ordem. E novamente, pegando na ideia que falámos há pouco da lei do menor esforço, se nós estamos biologicamente preparados para rentabilizar recursos, quanto mais a nossa mente souber de antemão o que é que vai ter que fazer, qual é a sua primeira prioridade, mais descansada ela vai estar. Então este é o primeiro ponto, nós queremos priorizar ao longo deste mês. Para quê? Com essa ordem restabelecida, com essa calma, nós conseguimos então calendarizar, que este é o segundo ponto importante, que vai fazer essa ligação na prática a esse sossego. Okay? Portanto, a nossa mente prioriza, nós dizemos, ok, prioridades são estas, estas e estas, por esta ordem, e a seguir nós queremos calendarizar para que a nossa mente esteja tranquila e serena, que sabe o que é que tem que fazer, em que ordem tem que fazer e quando é que eu tenho que fazer. Okay? Eu digo muitas vezes que uma mente sem esta priorização, sem esta ordem, sem esta serenidade, sem esta calendarização, é uma mente completamente abstrata, completamente vaga, completamente confusa e a nossa vida vai ser todos os dias o espelho disso. Okay? Por isso é que é tão importante nós munirmos-nos de ferramentas, e sim, pode ser uma agenda, se vos der mais jeito de calendarizar numa agenda, outros recursos quaisquer, enfim, há quem... Nós, por exemplo, utilizamos muito isso, temos tudo o que é trabalho vai para um quadro em branco e está lá tudo aquilo que é para fazer, nós temos as nossas prioridades e muitas das vezes nós reparamos que ao aprender a priorizar, nós aprendemos também a treinar esta capacidade de muito facilmente nós reduzirmos aquilo que são as prioridades. Porque uma das coisas que nós temos a tendência a fazer quando pensamos agora vou priorizar as minhas tarefas que eu tenho para fazer, nós chegamos à conclusão que não o sabemos fazer, porque achamos que tudo é prioritário, que tudo é urgente. E não é tudo prioritário, não é tudo urgente. E muitas das vezes, ao fazer esse excesso, ou definir esse excesso de tarefas, ou o que quer que seja que tenhamos para fazer, nós estamos a travar o nosso progresso, porque fica mais difícil imaginar a execução de todas essas tarefas, ok? Eu já vejo aqui as vossas questões, tenho aqui muitas questões a cair, ok? Portanto, dizia eu então que podemos utilizar, lá está, uma agenda, um quadro em branco, enfim, existem, hoje em dia, eu sou fã destas ferramentazinhas em que nós escrevemos à mão e fica guardado aqui, podemos apagar, podemos o que fazemos, não gastamos tanto papel, o ambiente agradece o planeta também. E, portanto, hoje em dia existem tantas ferramentas que nós podemos utilizar para o fazer, ok? Vou ver aqui se... Estava aqui uma questão importante. Isto da priorização e da calendarização faz-vos sentido? Eu estou aqui a falar assim rápido, porque quero mesmo passar tudo assim certinho e acabo por não estar aqui tão atento aos vossos comentários. Olha, por exemplo, aqui a Elsa está a dar um exemplo espetacular, Elsa, que bom. Que estavas a fazer o teu plano, o teu menu semanal, assim, quando começou a live, precisamente porque queres libertar a tua mente daquilo que vais fazer ou o que é que tens que, neste caso, cozinhar nem comer. É um excelente exemplo. Coisas tão simples que lá está. Nós quando pensamos, acho que faz muito sentido nós entrarmos este mês com esta abordagem e por isso é que começámos por referir que o início do mês, talvez, mais os primeiros dias, ou talvez a primeira quinzena, depende. Cada um saberá como tem a sua vida neste momento, porque nós vamos ter de facto primeiro esta desconstrução de rotina e de narrativa mental. E por isso é que, se calhar, para a maior parte das pessoas, nós temos sempre a tendência a achar que nós temos a nossa vida muito planeada e muito organizada porque temos determinadas rotinas. Mas a verdade é que essas rotinas não operam. Isto é a verdade pura e crua. As nossas rotinas, na maior parte dos casos, não operam a um nível de otimização. A nossa mente também não, até porque as rotinas são criadas a partir daí. Nós temos os nossos dias preenchidos, isso sim. Otimizados, não.
Porque se nós formos detalhar, isto é um exercício super importante, aliás, é um dos exercícios que nós fazemos aqui muito na Academia Numerologia na Vida, nos programas que temos de gestão de tempo e de produtividade e por aí, é começar em primeira instância por listar tudo aquilo que eu faço nos meus dias, incluindo quanto tempo me toma a fazer cada tarefa. Quanto tempo eu passo a fazer isto, isto, isto e aquilo. E aquilo que nós percebemos é que às vezes é um confronto difícil e que afinal, apesar dos meus dias estarem muito preenchidos e eu de facto chego ao final do dia e estou cansada, mas a produtividade não está lá porque eu passo tempo dedicado a tarefas que de facto ou não são prioritárias ou não são urgentes e como não tenho noção sequer do tempo que passo com elas, eu tendo a planear o meu dia muito mais preenchido do que aquilo que realmente deveria acontecer ou que eu sou capaz de fazer. E levantem a mão quem está aí que não sente esta sensação de cansaço e, sobretudo, vamos pôr aqui os pontos. Portanto, este cansaço, a sensação de que o tempo não chega para nada, a sensação de que muitas vezes há muitas tarefas que nós fazemos a correr e que se calhar essas até seriam as mais importantes e nós não queríamos que elas fossem feitas a correr, mas acabam por ser. Enfim, gostava de ouvir, eu faço feedback aí, tal e qual diz a Guida. Isto é uma dura realidade, nós de facto nós somos ótimos a iludir-nos que somos produtivos quando enchemos o nosso dia e sobretudo quando se sentimos este cansaço, quando muitas vezes o cansaço não tem a ver com produtividade, ok? É mesmo importante que nós este mês tenhamos presente isso, é que nós podemos, talvez se pudéssemos tirar aqui a nova narrativa deste mês é sobretudo a nível mental, ok? Pois já vamos ao resto fazer acontecer na prática, mas sobretudo a nível mental, nós podemos ser muito produtivos sem estar cansados. E parece que de alguma forma nos ensina o oposto, que é se eu não estiver no limite das minhas capacidades, ou se eu não me sentir cansada, ou se eu não sentir que o meu dia foi a correr, que parece que eu não fui produtiva. E este é talvez das grandes falácias, falhas de percepção que nós temos relativamente aliás, a própria gestão hoje em dia já nos mostra de forma tão clara como é que isso não funciona. E é daquelas falhas que nos faz, enfim, não só no trabalho, mas sobretudo no dia-a-dia, nas coisas mais práticas do dia-a-dia, nos faz sentir muitas vezes que nós estamos a ficar para trás na vida e que nos trava de facto. Depois, quando nós queremos avançar em vários aspectos da nossa vida, enfim, vamos imaginar, eu quero investir no meu bem-estar e quero começar a cozinhar melhor e a comer melhor, eu quero melhorar a minha qualidade de vida e dormir mais descansada e mais horas, eu quero passar mais tempo de qualidade com os meus filhos, com o meu marido, com a minha família, tudo aquilo que sejam, que no fundo estes costumam ser os grandes objetivos, não é? Quando nós pensamos em melhoria de qualidade de vida, de bem-estar, em viver uma vida mais preenchida, com mais propósito, nós queremos que esses momentos estejam bem presentes, nós queremos sentir bem com o nosso corpo, sentir muito bem com as nossas escolhas, com a forma como nós estamos com a nossa família, ter tempo para hobbies, para poder relaxar sem culpa e tudo isto acaba por ficar comprometido porque nós não temos esta otimização de recursos. Que eu volto a reforçar, e nós falámos aqui no início, otimização de tempo, otimização de energia mental e física e otimização de recursos no geral, ok? Ora, aqui questões vossas. Certo, cansaço. Cabeça à hora, a mil à hora. Ambiente de trabalho. Conflito interior, muito que fazer, pouca vontade, zero produtividade. Ora, diz aqui a Tânia, vou partilhar a Tânia o que tu disseste, porque eventualmente alguém possa não estar a ler, mas eu acho que este comentário é importante. A Via diz que chegava ao fim e dizia que não tinha rendido nada. Estas 2 últimas semanas sinto que chego ao fim de semana e não fiz 1/3 do que era para ter feito. Portanto, ideia importante em relação a isto, enfim, e não estou a falar só para a Tânia, mas para todas as pessoas que estão aqui. Em primeira instância, isto acontece a mais pessoas do que vocês imaginam, portanto não estão sozinhos.
enfim, tinha aqui centenas, milhares de histórias, não sei, de pessoas que nos cruzam aqui na numerologia na vida que têm precisamente essas questões. E dizer que não só é um padrão normal e tem muito a ver com aquilo que nos ensinam, a forma como nós somos educados, não só a nível, obviamente, a escola é o nosso primeiro trabalho, não é? Eu acho, pelo menos eu assim sinto, nós desde pequeninos trabalhamos, temos um trabalho, temos uma carreira a construir, que é a primeira escola, e depois quando entramos no mercado de trabalho, acaba por ser também muito esse modo de funcionar. E então isto fica muito enraizado. Eu não me lembro, certamente que vocês também não, de terem tido na escola, talvez eventualmente quem tenha estudado gestão, mas eu tirei licenciatura em gestão e não me lembro de me ensinarem isso, portanto aprendi depois a grande custo do meu cansaço. Não nos ensinam, não há nenhuma cadeira na escola, nenhuma disciplina que nos fale de gestão de tempo, gestão de recursos, otimização de recursos, produtividade, não existem. Portanto, aquilo que nos ensinam é algo completamente diferente e, portanto, é normal que nós, depois na vida adulta, depois de já ter todos esses mecanismos criados, tínhamos a tendência a sentir os efeitos negativos desses mecanismos e a querer procurar soluções. E aí é que nós temos que pensar que está a parte boa, é que, lá está, entram meses como este fevereiro que nos permitem. Depois devia haver, há aqui alguém que está a dizer, eu também concordo perfeitamente, que devia haver essa... Acho que era tão importante, desde pequeninos, nós temos esse treino a rentabilizar recursos e sermos mais produtivos com tudo aquilo que fazemos. A verdade é que não existe, mas nós podemos aprendê-los depois de outra forma, está bem? E eu acho que o mês de fevereiro é de facto aquele mês em que nós vamos precisar de o fazer. Tal como reforcei, não fazê-lo, obviamente, é sempre uma opção de cada um de nós, mas também os efeitos depois fazem-se sentir. E neste sentido, o mês 7 não perdoa muito, porque ele está, como eu vos disse, juntamente com um ano universal 5 e um início de ano que ainda mais intenso é, em que de facto nós temos mais dificuldade em estarmos focados. Portanto, tem que haver aqui um treino e atenção que o foco aqui não tem a ver com fazer coisas que não nos dão prazer, muito pelo contrário. Talvez seja das grandes aprendizagens que eu tive quando comecei a estudar mecanismos de produtividade, foi entender que quanto mais nós nos dedicamos, enfim, é um ciclo de alimentação, quanto mais nós nos dedicamos a tarefas que nos dão gozo, mais produtivos somos, quanto mais produtivos estamos a ser com aquilo que estamos a fazer, mais vontade temos de não só produzir mais, mas de limar bem esse caminho das tarefas a que nos dedicamos. Fica fácil de nós identificarmos quais as tarefas que nos vão dar mais gozo e abrimos a possibilidade de as fazer, ok? Portanto, há aqui também alguém a dizer que também é licenciado em gestão e concorda que devia haver disciplina, gestão de tempo, mas não há, não é? Portanto, não sei onde tiraste a tua licenciatura, mas onde eu tirei não havia de todo esse. Ok, Tânia, boa questão. Vamos aqui trazer, podem colocar aí as vossas questões. O teletrabalho, estamos aqui com este desafio do teletrabalho, não é? Ainda por cima, com uma criança de 3 anos, diz a Tânia, que apesar de ter ajudas, não ajuda. Todos que me conhecem dizem que sou a concentração em pessoa, sinto que perdi essa capacidade de focar. E então, Tânia, o que eu tenho para te dizer a ti e a todas as pessoas é que não foi à toa que falámos em desconstrução de narrativa mental e dizer então que tal como já falámos também no início do ano sobre isto, este ano testa-nos muito na nossa capacidade de mudar a forma de fazer as coisas, porque o 5 agita, o 5 quer progresso e quer mudança, sobretudo. E então aquilo que eventualmente tu vais perceber ao longo deste mês, à medida que o mês avança, é que não só as prioridades eventualmente poderão mudar, como a tua forma de foco poderá ser relativamente diferente. Nomeadamente, podemos sentir, todos de alguma forma, que não sentimos tanto apelo a determinadas tarefas que antigamente fazíamos de forma super focada. Portanto, deixar-vos ainda aqui uma nota importante e depois já vos dou aqui uma solução, enfim, se sentirem que este é um tema que vos interessa e que gostassem de aprofundar, é que tudo aquilo que é foco, concentração,
e hábitos de produtividade. Inclusivamente, tudo isto é contextual. Quer isto dizer o quê? Que nós habituamos-nos a desenvolver esta atenção, a ativar aspectos do nosso cérebro que são responsáveis por esse foco e essa concentração em determinado contexto. E esse contexto pode vir de quê? O contexto externo em termos do sítio onde eu trabalho, pode ser o contexto a nível de horários, pode ser o contexto a nível dos inputs ou dos elementos que eu incorporo durante esse tempo que estou a trabalhar. Portanto, nós temos várias formas de, por um lado, enganar a nossa desconcentração e a nossa mente, como também de recriar ambientes de produtividade. Não é fácil fazer, enfim, talvez se nós não tivermos esta consciência ou se não tivermos ferramentas que o ensinem a fazer, talvez seja um pouquinho difícil. Mas quando nós temos essa consciência de que todos os hábitos são criados contextualmente, fica mais fácil também de entender como é que nós podemos recriar e no fundo nós estamos aqui quase que é mesmo uma espécie de simulação, não é? Portanto, estamos a forçar um ambiente em que naturalmente o nosso cérebro vai estar a ativar essa parte que é responsável pela concentração e pelo foco. O que quer isto dizer é que quando nós passamos para um registro de trabalho completamente diferente, que aqui não tem só a ver com o estar a trabalhar, por exemplo, com um filho de 3 anos em casa, tem a ver com o estar a trabalhar num sítio completamente diferente, eventualmente com ferramentas de comunicação entre os colegas diferentes, nomeadamente num sítio que tem ele próprio um ambiente diferente, é normal que nós tenhamos a necessidade de nos ajustar e nem sempre o ajuste é fácil. Okay? Por isso é que eu recomendo sempre que nós tenhamos atenção a estes pontos e que aprendamos, quando nós aprendemos a entender como é que a nossa mente funciona, o nosso cérebro funciona e como é que nós nos habituamos a determinados contextos para recriar hábitos de produtividade, a nossa vida fica muito mais fácil. Agora, querer utilizar a mesma fórmula quando tudo à nossa volta muda é que geralmente não funciona, ok? Tânia, espero mesmo ter ajudado em relação a isso, porque a maior parte das pessoas não sabe disto, mas se nós pensarmos, todos os hábitos que nós criamos são completamente contextuais e nós podemos perfeitamente dar aqui uns truques na nossa mente, no nosso cérebro e enganar aqui um pouco o contexto em que ele está para poder ser mais produtivo. E obviamente nós todos queremos fazer isso porque é assim que também se criam novos hábitos. Talvez, não sei se há quanto tempo é que estás em teletrabalho, mas eventualmente has de começar a perceber que ao longo do tempo tu próprio vais ter a necessidade de criar determinados hábitos. Agora, se esses hábitos estão a ajudar a tua produtividade ou não, pois obviamente isso é outra questão, ok? Espero ter ajudado a tua questão. E antes de vir aqui nas vossas perguntas, quero ainda dizer que não sei se estiveram atentos e se viram ou não, mas amanhã, segunda-feira, dia 1 de fevereiro, ao final do dia, fecham as nossas inscrições para o programa de mentoria que nós temos a correr uma vez por ano só, que é exatamente um programa de orientar estes menos bons comportamentos de procrastinação e transformá-los em hábitos de produtividade. E é um programa que, obviamente, nós utilizamos uma parte numerológica, mas mais do que ser um curso de numerologia, porque não é um programa para nós adquirirmos novos hábitos de produtividade e entendermos sobretudo a ciência por trás da criação de hábitos de produtividade, de flow criativo e sobretudo de ação, ok? Para, no fundo, em qualquer área da nossa vida, nós nos sentirmos mais otimizados em termos de recursos, como já falámos, e sobretudo sentirmos que a nossa gestão de tempo e de recursos nos possibilita criar mais e não o contrário. E, portanto, deixar só aqui esta nota, as inscrições fecham amanhã ao final do dia e, portanto, é uma excelente oportunidade para quem quer levar isto, enfim, não só em fevereiro, mas para o resto da vida, porque os programas são todos vitalícios na Academia Numerologia na Vida e, portanto, quem quiser voltar lá, pode voltar sempre que quiser. O programa só abre uma vez por ano, portanto, se quiserem juntar-se, a Bárbara diz que já está inscrita, boa. Quem se quiser juntar a este barco, é agora ou nunca, está bem? Quer dizer, nunca não, eventualmente no próximo ano, mas num ano acontece muita coisa na vida, não é?
Mudam-nos os contextos, mudam-nos as regras do jogo, passamos a trabalhar de outra forma, passamos a estar na loucura do trabalho com crianças em casa e, portanto, acho que é uma excelente opção para quem quer desenvolver, de facto, aqui bons hábitos de produtividade. Reforço que não é um programa de numerologia, tem numerologia, sim, que nos ajuda a entender, por exemplo, as nossas características, como é que nós podemos pegar nas nossas características e entender as nossas formas de otimização no trabalho, por exemplo, porque obviamente quanto mais niveladas estiverem as nossas tarefas para aquilo que é natural para nós, mais fácil vai ser pô-las em prática, ok? Diz a Guida que está inscrita e só pode recomendar. Espetacular, a Carlota também. Para quem está inscrito e para quem gostaria de reforçar, porque já vi cá aí pessoas que fizeram o programa no ano passado. Quem fez o programa no ano passado, por favor, juntem-se a nós nesta nova turma, que está quase a fechar e que começa na terça-feira o programa, e façam o programa outra vez, ok? É sempre bom nós reciclarmos a informação, até porque há aqui umas mudanças no programa, umas melhorias, e é sempre bom reciclar a informação e voltar a reavivar os conteúdos que quando nós vemos os conteúdos pela segunda ou terceira vez, nós vemos sempre coisas que já lá estavam, mas que na altura poderão nos ter passado um pouco ao lado ou que se calhar não estávamos tão atentos a isso, ok? E portanto reforçar isso, se quiserem escrever, depois há o link aqui na bio, ok? Tem lá o link para inscrição. Façam, não é até final de segunda-feira, porque senão depois já não fecham as inscrições e já não dá para entrar. Ok, questões que surjam aqui sobre este tema que nós falámos, se estão ansiosos para o mês de fevereiro ou não, como é que estão a pensar fazer este planeamento. Ok, o programa é de quanto tempo? O programa é de 5 semanas, sendo que uma das semanas é uma semana especial, é aquilo que nós chamamos a semana de implementação. Portanto, todos os alunos são convidados ao longo do programa a definir um objetivo, porque o programa é muito prático. Obviamente temos aqui todo o estudo de como é que nós funcionamos em termos de construção de hábitos, mas depois o programa requer-se, ou pede-se que seja muito prático. Então os alunos são sempre convidados a definir um objetivo. Enfim, já tivemos alunos que tiveram todo tipo de objetivos, desde escrever livros, arrumar zonas da casa, completar tarefas que estavam pendentes no trabalho há muito tempo. Enfim, mil e uma coisas, ok? Portanto, tudo aquilo que seja um objetivo pessoal é perfeitamente aceitável no programa de mentoria. E essa última semana é a semana em que nós limamos todos os projetos, todas as ideias, para garantir que eles são postos em prática. Portanto, temos 4 semanas em que trabalhamos ativamente na desconstrução dos hábitos, recriar novos hábitos. Entendemos, por exemplo, os grandes 10 erros que fazem com que a maior parte das pessoas procrastine, como solucionar cada um desses erros com exercícios práticos e, obviamente, ao longo do tempo vamos tendo sempre uma comunidade incrível e uma equipa, não sou só eu também, uma equipa inteira que os orienta ao longo dessas semanas todas. Temos ainda alguns bónus esses, bem, não é bem bónus, obviamente são sessões em direto, em grupo, em que nós vamos sempre assistindo o passo dos alunos e entender como é que estão os projetos. E depois temos um outro bónus especial. Enfim, se tiverem curiosidade, depois vão à página e está lá tudo, ok? Mais questões aqui sobre o que falámos. Há aqui uma questão que não tem a ver com aquilo que falámos, mas eu vou dar a resposta. Portanto, a Sandra diz qual é a sua opinião em juntar o estudo da numerologia, astrologia e tarô. Eu sou apenas especialista em numerologia, não em astrologia nem em tarô, portanto, eu peço imensas desculpas, Sandra, mas não consigo responder, ok? Acho que as sinergias, quando bem feitas, são espetaculares, mas como eu não domino de todo nem a astrologia nem o tarô, não consigo responder, ok? Tânia, a Tânia pergunta, e o diário? É diário. Ok, é diário. Portanto, não, o programa tem conteúdos semanais, saem todas as semanas conteúdos, tirando, obviamente, as sessões em direto, que acontecem, obviamente, numa hora e num dia definido, e é, obviamente, uma hora em que eu recomendo que todos os alunos estejam presentes para nós podermos tirar dúvidas, esclarecer, enfim, situações que possam estar pendentes.
Os conteúdos saem semanalmente e podem assistir os conteúdos quando quiserem, sendo que, obviamente, se recomenda, se quiserem manter o passo da turma, de o fazer durante o período de cada semana. Okay? Quando mais atrasarmos, mais difícil depois fica a ser acompanhar a turma, sendo que, se preferirem fazer ao vosso ritmo, está tudo bem para o nosso lado, o programa é vitalício e podem assistir quando quiserem. Ok, mais questões antes de finalizarmos aqui o nosso direto, que eu penso que já estamos na nossa hora, já estamos. Aqui sobre fevereiro, questões. Ok, aqui uma questão. O que dizes deste primeiro trimestre do ano? Já falei, está bem? Portanto, é um trimestre de agitação e claro que nós temos aqui 3 meses e cada mês traz a sua componente, mas é sobretudo, eu chamei-lhe o trimestre do reconhecimento. Nós estamos a reconhecer aqui ainda esta energia 5, esta energia de movimento, de transformação, instabilidade, volatilidade, de impulso que o 5 nos traz. E recomendo para quem não assistiu aos outros diretos sobre o ano, eles ainda estão aqui no Instagram, no IGTV, penso quase todos. Dar uma olhadela, que acho que poderá ser importante nós revisitarmos essa informação. Portanto, a Guida diz que está ansiosa por este fevereiro e ver o que consegue estabelecer com planos. Boa! Ok. Carlota, em relação a quê? Em relação a quê? Tânia, 30 minutos logo de manhã para planear e definir e priorizar as tarefas do dia. Espetacular. Estou contigo. Força. Depois dá-nos feedback, ok? Como é que correu? Bom, eu não vou responder a perguntas mais pessoais, Daniela, peço desculpa, porque senão, se toda a gente fizesse questões, seria difícil, está bem, responder a todos e depois não quero deixar ninguém de fora, ok? Portanto, mais uma questão e terminamos aqui o nosso direto, ok? Ok, portanto diz aqui a Carlota se eu posso fazer um resumo só com palavras, com palavras-chave sobre este mês de fevereiro. Portanto, temos, então, reconstrução de narrativa mental, otimização de recursos, de tempo e de energia, ok? Se este direto fica gravado, sim, vou tentar, está bem? Portanto, eu nunca sei muito bem se... Já às vezes que consigo, outras vezes não consigo, não sei se é do meu telemóvel ou se é do Instagram, mas claro que sim, tenho todo o gosto em colocá-lo no IGTV, ok? Bom, então, desejo a todos um excelente início de fevereiro. Nós vamos ter aqui outros diretos para falar de outros aspectos do mês de fevereiro que serão também relevantes. Achei que este seria o mais importante para falar assim com pontapé de saída do mês. E, obviamente, nós marcamos encontros aqui noutros diretos e espero que esta informação tenha ajudado e que tenha sido útil para entrarem amanhã, no dia 1 de fevereiro, com toda a direção, todo o foco e toda a capacidade de otimização dos vossos dias e, obviamente, daquilo que será as vossas intenções para este mês, ok? Um bom mês de fevereiro para todos e até breve.